Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana concluída no dia 16 de dezembro de 2022. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Temas de hoje. Vou comentar sobre a reunião do Fed dessa semana e a provável recessão em 2023. Atualização do governo de transição, risco fiscal. Juros no Brasil continuam em alta, juros futuros. Commodities. As bolsas americanas começaram a correção. Dólar no Brasil, dólar index e será que o Ibovespa fez fundo? Bom, situação nos Estados Unidos. Então, pessoal, a gente comentou durante o ano todo de 2022 que o tema principal foi ou era a inflação. E isso nós acertamos na mosca, né? Não era muito difícil acertar isso. Bom, a inflação nos Estados Unidos perdeu força, né, nos últimos meses. Inclusive, esse dado aqui é dessa semana. Então, a gente foi lá nos Estados Unidos, a gente fez uma inflação de 12 meses acima de 9%. E agora a gente está em 7,1%, abaixo do mercado. Todavia, pessoal, a inflação agora deixa de ser uma preocupação maior, continua sendo uma preocupação, mas a preocupação maior dos agentes de mercado é a recessão em 2023. Eu comentei durante o ano com vocês, né, que a recessão ela sempre vem após o Fed subir os juros, parar, e quando ele começa a recuar a taxa de juros, a gente tem a inflação. Então, por essa premissa, a gente teria a recessão em 2023. Né? Bom, qual que é o problema da recessão? Num primeiro momento, pelo aumento de juros, né, você acaba tendo um novo rating das ações. Por isso que elas caíram em 2022. Depois a gente vai ter a menor atividade econômica pelo aumento de juros. Isso ainda não afetou ainda a economia dos Estados Unidos. Depois a gente vai ter queda no salário e desemprego, coisa que ainda não aconteceu, menos consumo, menos venda, e você tem menos lucros, e aí você passa a ter uma nova avaliação das empresas. E possivelmente aqui que a gente está no ciclo do bear market que começou nesse ano. Então, no primeiro momento, tanto a subida de juros como a possível recessão derrubou os mercados americanos. A gente teve alguma recuperação em alguns meses, por exemplo, em julho e agosto, e agora outubro e novembro. Porém, agora, possivelmente, vai vir a última fase do bear market, que é o novo valuation das empresas baseado nessa queda de lucros. Ok? Bom, na reunião do Fed dessa semana, o juro subiu em 0,5 ponto. Lembrando que nas últimas reuniões tinha subido 0,75. Porém, pessoal, apesar dessa queda, dessa menor alta, o discurso do presidente do Fed foi um pouquinho mais duro. Por isso que, após a quarta-feira, o mercado caiu na quinta e na sexta. Tá? Hoje a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 4,5% e 4,25%. Né? E provavelmente a gente vai mostrar isso, essa taxa vai ficar entre 5% e 6%. Eu li até que alguns analistas acreditam que essa pode ter sido a última alta. Eu particularmente não acredito. Eu talvez acredito em mais uma alta de 0,5% ou 0,25% e depois mais uma de 0,25%. Então vai ficar por volta de 5%. Só que isso, pessoal, já é motivo para a recessão chegar nos Estados Unidos em breve, tá? Uma coisa que corrobora com essa parada na subida dos juros americanos é que o juros de 10 anos já está trabalhando abaixo de 4 nessa semana, em torno de 3,48. Ou seja, os juros mais longos já caíram
caíram em relação à taxa à vista. Bom, vamos fazer uma atualização sobre o governo de transição, especialmente sobre aqui no Brasil. Se nos Estados Unidos o tema principal é a recessão, aqui no Brasil o tema principal é a responsabilidade fiscal. Vou comentar também sobre a discussão em torno da lei das estatais. Por que o tema principal é o fiscal? Em virtude, há mais de 20 anos, a economia brasileira ela é baseada num tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante. O governo Lula, em 2003, ele continuou o tripé macroeconômico do Fernando Henrique, né? E, ajudado pelo cenário internacional, você teve um desempenho muito bom da economia brasileira, né? Fortalecido pelo boom das commodities, né? Entrou muito dinheiro no Brasil, a gente teve superávit primário, que é quando você gasta menos do que arrecada, sem pagar os juros, sem descontar os juros, né? E isso fortaleceu crédito e consumo no Brasil. PIB cresceu fortemente e nós tivemos uma alta no governo Lula de 2003 a 2008 de quase 800% na Bolsa Brasileira. Todavia, no governo Dilma, também do PT, a gente teve uma nova política econômica que foi batizada de nova matriz econômica. Ao invés da responsabilidade fiscal, você teve uma redução da taxa de juros na marra. A gente já tinha processo inflacionário, essa taxa não poderia ter sido derrubada. A gente teve desonerações tributárias, ou seja, menor arrecadação do governo federal, expansão do crédito dos bancos públicos e a redução da tarifa da energia elétrica de uma maneira imperativa, né, sem dados concretos. Né? Essas medidas heterodoxas elas levaram ao aumento do gasto público com pouco compromisso fiscal. Num primeiro momento, pessoal, ela visava o aumento do PIB. E em alguns dos primeiros meses após essas medidas, isso funcionou. Porém, logo em seguida, a falta de responsabilidade fiscal fez com que a inflação aumentasse, os juros tiveram que voltar a subir, dólar subiu e o que eles previam que era o aumento do PIB, o PIB começou a recuar. Tá? E isso é um círculo vicioso, né? Muito ruim para a economia. Tanto é que o PIB no governo Lula, com responsabilidade fiscal, teve um desempenho acima de 4% ao ano, e a Dilma culminou nos 2 últimos anos dela com a queda acima de 3% em cada ano. Então fica muito claro, pessoal, que para a economia ter um bom desempenho em todos os aspectos, a base é o controle da inflação e a responsabilidade fiscal. Se lá no governo Lula o Ibov subiu 800%, no governo Dilma, logo essas medidas que eu acabei de comentar, a gente teve um descolamento em 2013 e isso foi de 2013 a final de 2020, praticamente 2021. Aí teve a pandemia e outros efeitos. Mas o importante é que em 2013 houve um claro descolamento entre as bolsas americanas e a bolsa brasileira em virtude da irresponsabilidade fiscal. Nessa série de vídeos eu explico muito bem essa questão de uma maneira bem simples, tá? Bom, o Fundo Verde, que é um dos principais da Bolsa Brasileira, comentou, né, na semana passada que, infelizmente, o PT não aprendeu nada com o desastre do governo Dilma. E aqui, pessoal, sem viés político, nós estamos comentando o mesmo governo, o mesmo partido governando com responsabilidade fiscal no começo de 2000, 2002, 2003 e o governo Dilma. A gente está tentando ver se o próximo governo do PT vai seguir a cartilha do primeiro governo Lula ou a cartilha do governo da Dilma. Até aqui, o governo nem começou, mas o governo de transição sinalizou na direção do governo Dilma, que teve um desempenho econômico muito ruim. E aí, para piorar, né,
Nessa semana, a gente tem que dar crédito não só ao governo de transição, mas também ao Congresso, tentaram mudar a lei das estatais. A lei das estatais foi feita no governo Temer na tentativa de blindar as estatais dos políticos, né? Porque a gente teve prejuízos monstruosos da Petrobras, do Banco do Brasil no governo Dilma, né? E a lei da estatal veio justamente para isso. E só para vocês terem uma noção, aqui ó, a mudança na lei estatal pode gerar mais de 700 cargos dentro dessas empresas para políticos. Em virtude disso, pessoal, a Petrobras, em menos de 50 dias, caiu 40% de valor. Apesar do resultado da Petrobras estar bom, apesar do valuation interessante, diante do cenário atual, esses papéis estatais não são recomendados. Eu, particularmente, já comentei com vocês, eu não tenho estatal há mais de 2, 3 anos na minha carteira. E nem pretendo ter, mesmo nesse valuation. Por quê? Entra governo, sai governo, sempre existe um risco muito grande dessas empresas, né? Bom, em suma, a irresponsabilidade fiscal vai levar a aumento de juros. Os juros futuros já subiram, a gente vai ver daqui a pouco. A Selic pode voltar a subir em 2023. Aumento do dólar. A gente vê que o dólar está muito quieto na faixa de 5,30, mas se o fiscal piorar, a gente vai ver esse dólar subindo. Menor crescimento do PIB. A projeção do PIB para o ano que vem é em torno de 1%. E eu acho que isso vai mudar drasticamente de acordo com a responsabilidade fiscal. Se o fiscal for respeitado, a gente pode subir até mais que isso. Se não, a gente vai ter uma retração do PIB. Além de ter mais inflação. E o pior, né, pessoal? Isso tudo culmina numa menor arrecadação tributária e a menor capacidade do governo investir em social diante de uma economia ruim, tá? Não obstante a tudo isso, ontem o Marinho que gravou esse vídeo, tá no YouTube, tá, pessoal? Ele comentando que, malgrado todo esse cenário ruim, em virtude do preço do Ibovespa lá embaixo, em virtude do benefício da dúvida, em virtude da sazonalidade, é possível que a Bolsa Brasileira se recupere nas próximas semanas. É a opinião do Marink e eu também acho que isso pode acontecer. Nós vamos comentar mais no final do vídeo. Bom, juros no Brasil, né? Bom, a inflação no Brasil, ela está relativamente controlada. Ela chegou a 12%, né, no meados desse ano. Agora está abaixo de 6%, próximo da meta de 5% do Banco Central. Então a inflação, ela está indo para o caminho correto, porém, se o fiscal piorar, como nós mostramos, a gente pode ter o recrudescimento do processo inflacionário no Brasil. Aqui também a gente teve o pico no meio do ano da inflação. Bom, então pessoal, no Brasil, sem dúvida, o principal tema, o principal driver para 2023 vai ser o fiscal. Nós vamos terminar aqui o governo Bolsonaro numa relação dívida-PIB em torno de 76%, 75%, o que é interessante. O que o mercado está preocupado é se nos próximos anos essa dívida vai caminhar para 100%, é que eu listei nos últimos anos para vocês verem. Então, sem dúvida, se a gente tiver estresse fiscal, como a gente teve nos últimos 2 meses, juros e câmbio sobem. O juro subiu mais do que o câmbio, mas eu acho que isso pode mudar a partir de janeiro. E a bolsa vai cair como caiu, quase 20% de final de outubro para cá. Bom, o Copom na semana passada manteve a taxa Selic em 13,75 e a expectativa do mercado antes das eleições é que a taxa Selic ficaria em 13,75 por algum tempo e lá para maio, mais ou menos, do ano que vem, ela começaria a cair. Essa era a premissa antes das eleições. Porém, após o governo Lula ser eleito, né, a preocupação com o fiscal levou, por exemplo, ao Copom, em sua ata, que foi publicada nessa semana, que a Selic está mantida. Porém, se não tiver responsabilidade fiscal,
o Banco Central vai precisar subir a Selic. Bom, se a Selic está estável, os juros futuros também estavam relativamente estáveis antes da eleição. Porém, após a eleição, com o problema da responsabilidade fiscal, os juros futuros dispararam. Tá? Aumento de juros, cai o preço dos títulos públicos. Quem tem título público no Tesouro Direto percebeu que nos últimos 2 meses caiu esses preços, então, ou seja, o seu montante aplicado reduziu por marcação a mercado. Só para vocês terem uma noção, olha aqui, esse juro aqui, ó, ele estava em menos de 12% antes das eleições. Aqui, ó, o preço do título a mais de R$500. Já no dia 24, essa taxa foi para 13,46, porque o juro futuro, ó, ele estressou lá, ó, a faixa dos 13,50, coisa que ele tinha feito em meados desse ano e lá em 2018. Depois disso, a gente estressou, recuou e nessa semana voltou a subir. Então, por exemplo, na semana passada estava 12,97, agora está 13,53. Tá, pessoal? Bom, em relação à renda fixa, pessoal, é um cenário incerto. Apesar dessa taxa ser interessante, pode ser que os juros futuros continuem a subir, bem como a Selic, em virtude da responsabilidade fiscal. Como eu comento com vocês, né? Eu sempre estou investindo aos poucos, a cada 2, 3 meses, no Tesouro Direto, sem tentar acertar essas variações de marcação a mercado. Tá? Obviamente, eu acredito, né, que o melhor título para a gente estar posicionado agora, nesse momento de incerteza, é no caixa, que é investimento atrelado a títulos pós-fixados, ou seja, ligados à Selic ou ao CDI. Tá? Porém, obviamente, você pode aumentar a sua posição em títulos vinculados à inflação ou mesmo pré-fixados. Lembrando que os pré-fixados são os títulos de maior risco. E esses nós temos que investir com uma certa parcimônia. Passemos então à atualização das commodities. Nessa semana, pessoal, mudou muito pouco a commodity. O ouro continua em torno de 1.800. Lembrando que eu comentei na semana passada, o ouro ele bateu 2.100, né? Recuou para menos de 1.700, que era uma faixa importante, e voltou para trabalhar acima de 1.800. Comentei na semana passada que o gestor do Fundo Verde acha que o ouro pode ter um ótimo desempenho no ano de 2023 em virtude da recessão e da parada da subida de juros nos Estados Unidos. Tá? Em virtude disso, eu tenho aumentado minha posição em ouro ou em mineradoras, visando um equilíbrio de portfólio. Tá? O ouro aqui está em torno de 1.800, ele pode subir aí mais 10, 15% para atingir o topo que ele atingiu no primeiro semestre desse ano, e obviamente pode ir além, né, disso. O petróleo continua abaixo de 80. Essa queda, os analistas imputam a possibilidade de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Porém, tem um detalhe, pessoal. Se a China acabar com a política de Covid-0, a demanda por petróleo pode aumentar e esse petróleo pode subir. Alguns analistas acreditam que o preço do petróleo é daqui para cima, ou seja, pouco downside e maior upside. Tá? Minério continua por volta de 110, soja relativamente estável, mas em patamares altos, e o trigo também chegou a bater mais de 1.200, né? E aí está na faixa dos 750. Tá? Bolsas americanas. A gente vinha comentando que no patamar da Bolsa Americana, após ter subido fortemente em outubro e novembro, em qualquer momento a gente esperava uma correção, que poderia acontecer ou em dezembro ou em janeiro. Tá? Então a gente via, né? A gente fez aquele W que nós comentamos no canal, tivemos uma excelente recuperação no Dow Jones, porém essa faixa aqui seria uma faixa de muita resistência, coisa que realmente aconteceu. A gente tentou romper aqui, ó,
nesse dia, com alto volume, porém quando a gente não consegue romper, o mercado tende a recuar fortemente, e isso aconteceu na semana passada, e nessa semana a gente caiu fortemente, especialmente após a decisão do Fed. Bom, eu acredito que a Bolsa Americana tem espaço para mais correção, tá? O Dow Jones tem espaço, ele está trabalhando em torno de 32 mil pontos, a gente tem espaço para buscar 30 ou até menos. O ideal, pessoal, é que a gente não perca o fundo anterior em torno de 28.600 pontos, tá? Bom, o S&P 500 ele está numa situação um pouco pior que o Dow Jones, né? A gente está numa tendência de baixa, isso ainda é bem configurado, olha aqui, topos e fundos descendentes. Essa linha tem barrado os preços, como barrou aqui de novo, né? E nessa semana a gente teve uma queda significativa. Eu particularmente, hoje o S&P está trabalhando em torno de 3.850. Eu acho que a gente tem espaço para cair até os 3.500. O ideal, mais uma vez, é que a gente não perca esse 3.500, tá? Bom, se no próximo ano o S&P, após uma correção de algumas semanas, atingir 3.500, 3.600, 3.400, eu acho que aí a gente pode estar diante de uma grande oportunidade. Eu li que alguns gestores acreditam que essa próxima queda do Dow Jones, do Dow Jones e S&P que está começando agora, possivelmente seja a última perna. Não é consenso, tem algumas pessoas que prevê um 2023 muito ruim, né? Nasdaq na mesma situação. Bom, o Larry Williams, que é um analista técnico americano, que eu acompanho há muito tempo, ele foi bem categórico, né? Que a gente teria um trimestre bom nas bolsas americanas, o que aconteceu, e ele previu uma correção em dezembro ou provavelmente em janeiro e fevereiro de 2023, tá? Coisa que vem acontecendo. E para ele, um ótimo ponto de compra vai acontecer finalzinho de fevereiro e começo de março. Obviamente, esses estudos cíclicos, pessoal, é dentro de um contexto. Nós vamos ter que chegar lá comecinho de março para ver qual que é a situação real, para ver se realmente essa previsão de ciclos do Larry Williams ela é válida, tá? No momento agora, eu reduzi minha posição nos Estados Unidos, tá? Porque eu estava prevendo essa correção e vou acompanhar de perto nas próximas semanas para voltar a entrar na Bolsa Americana, tá? Curto prazo, correção. Curto prazo que eu acho são essas próximas semanas e talvez janeiro e fevereiro do ano que vem. Mas eu particularmente tenho um viés positivo como o Larry Williams para o ano de 2023 como um todo. Tá? O importante é ser muito seletivo nas ações, sem exagerar na dose, né? E vai comprando aos poucos sem zerar o caixa. O caixa, pessoal, é o oxigênio da nossa carteira, né? É a hora que, nesses momentos de correção, a gente vai aproveitar bons ativos a bons preços. Comentar sobre o dólar no Brasil. O dólar no Brasil está frio, né? Ele está lá nas últimas semanas por volta de 5,30. É até um patamar curioso, né? Porque nesse estresse fiscal, a gente poderia esperar esse dólar acima de 5,50, coisa que não aconteceu, né? O estresse fiscal pesou muito sobre a bolsa e os juros e mexeu pouco com o câmbio. Mas eu acho que a partir de janeiro isso pode mudar, tá? Eu acho claramente, se o governo insistir na irresponsabilidade fiscal, esse câmbio vai estourar para cima. Da mesma forma, se houver sinalização da responsabilidade fiscal, esse câmbio vai caminhar para o preço justo em 4,25. Então aqui, pessoal, é o fiscal que vai mandar no câmbio a partir de janeiro do ano que vem. Dificilmente agora no final desse ano a gente vai ter muita alteração no câmbio, tá? Nessas próximas 2 semanas. Em contrapartida, o dólar index, né, que é o dólar frente a uma cesta de moeda, ele subiu o ano inteiro, bateu lá 114, mas agora recuou fortemente. Como o juro nos Estados Unidos está numa aceleração reduzida e deve parar de subir, o dólar tende a ficar mais fraco
em relação às outras moedas. Bom, aqui no Brasil, dólar index enfraqueceu, ajuda o real. Situação fiscal já comentei. Fluxo estrangeiro e o carry trade, né, que é o diferencial de juros nos Estados Unidos aqui no Brasil, isso aqui pode favorecer a entrada de dólares no Brasil. Obviamente, o alicerce, a base disso tudo é a situação fiscal. Veja, pessoal, que em todos os momentos eu estou falando da situação fiscal. E, pessoal, isso é só para você avaliar os últimos 20, 30 anos de governo no Brasil. Sempre quando nós tivemos a responsabilidade fiscal, a economia andou bem. Se a economia vai bem, os indicadores econômicos e a bolsa também vão bem. Tá? No estudo do Bank of America, né, num pior cenário o dólar pode bater 7,5 e no melhor cenário é 4. Isso vai depender do cenário fiscal. Lembrando, pessoal, que se o dólar disparar, ele é muito ruim para a inflação, porque várias coisas de consumo no Brasil são dólar dependentes. Tá? Vale a pena, já comentei uma vez, vocês assistirem essa aula minha. Bom, para finalizar, vou comentar se o Ibovespa fez fundo ou não, né, em virtude da forte queda das últimas semanas. Então a gente vinha comentando, né, pessoal, que o Ibovespa perdesse essa faixa dos 107 mil pontos, a gente poderia ter uma aceleração na queda, e isso aconteceu na última segunda-feira. Tá? Inclusive, na segunda-feira, ele fez esse pavio aqui, né, de fundo, sinalizando que poderia ter feito um fundo, coisa que não aconteceu. Tá? Nós tivemos, após aquele candle, mais 3, 4 dias de queda. Porém, pessoal, nós atingimos o primeiro suporte aqui em 102 mil pontos. Em torno de 100 a 102 mil pontos. Lembrando que o principal suporte está na faixa de 95 mil pontos. Pelo gráfico diário, pessoal, olha aqui, a gente teve um pico de volume e teve esse candlezinho aqui. Pelo gráfico diário, a gente poderia estar fazendo um fundo nessa semana. Porém, no gráfico semanal, a gente ainda tem um candle ruim, o que favorece mais quedas em relação a 95 mil pontos. Então a gente está tendo uma discordância entre o gráfico diário, que sinaliza fundo, e o gráfico semanal, que ainda prevê mais queda. Então, pessoal, quando a gente está diante dessa discordância entre os gráficos, né, tanto diário como semanal, é um momento que a gente tem que ter uma certa cautela. Eu, particularmente, acho que se a gente não fez o fundo nessa semana, a gente deve estar fazendo na semana que vem. Coisa que, no vídeo de ontem, que eu já mostrei para vocês, que o Marink tem essa mesma visão. Tá? Eu acho que, após a queda de quase 20% dos ativos brasileiros, a gente tem ativos atrativos. Esse final de ano costuma ter uma sazonalidade boa para a Bolsa Brasileira, né? E ainda existe o benefício da dúvida do próximo governo. Né? Então, curto prazo vai ter volatilidade, exceto na semana entre o Natal e o Réveillon, né? E eu acredito nessa recuperação nas próximas semanas. Obviamente, o mais importante é a gente manter o caixa. Se a gente for comprar alguns ativos que caíram muito, comprar de maneira seletiva e aos poucos. Mostrei isso na semana passada, que olha aqui, a Bolsa Brasileira caiu muito, né, no último mês. Só que essa queda, pessoal, olha aqui, o Ibovespa caiu em torno de 7, 8%. As small caps caíram 17% e o índice de material básico subiu mais de 7%. Ou seja, se esse índice de material básico não tivesse segurado o Ibov, a gente já estava trabalhando a menos de 100 mil pontos. Então, eu comentei aqui, né, pessoal, que as small caps foram literalmente massacradas. Obviamente, você tem que, dentro do nicho small caps, você tem que saber o que dá para comprar e o que não dá para comprar. Você tem que ser muito seletivo. Mas se você não tem essa capacidade, uma coisa que você pode comprar é um ETF que tem essa intenção de seguir a small cap, que é o Small 11. Ele replica esse índice da B3, né,
você pode comprar de um em um. E aqui ó, você acaba investindo em todas essas empresas de petróleo, banco, shopping e assim vai. Então é a melhor maneira do pequeno investidor aplicar nessas pequenas empresas. Obviamente, pessoal, você não vai entrar pesado agora, porque se o cenário fiscal piorar no Brasil, essas empresas vão ser as que mais vão sofrer. Mas, lembrando que esse índice estava trabalhando aí na fase de 114, 115 reais, caiu agora para 90. Então, eu acho que, após essa queda importante, um aumentozinho de posição é interessante. E você também, pessoal, pode aplicar nesse ETF, que é esse ETF de materiais básicos, né? Porque a gente viu que nos últimos 2 meses, mineração, siderurgia, celulose teve um desempenho bom. Então é uma maneira boa de você colocar esses ativos em sua carteira no intuito de segurar, de fazer a proteção da carteira, tá? Olha aqui os ativos, né? Você tem mineração, você tem siderurgia, você tem papel e celulose, né? Você tem mineração da Vale. Então, o ideal, eu sempre comento, né, com o pessoal, o ideal aqui, no nicho de bolsa, você tem a BOVA11, que replica o Bovespa, você tem a Small 11, que você tenha materiais básicos também, né? Você vai fazendo uma composição desses ativos. Bom, hora de comprar, difícil, né? Porque a gente está num movimento muito binário. Eu, particularmente, pensando no longo prazo, acho que vale a pena aumentar em posição em todos esses ativos, obviamente com muita cautela, sem acabar com o seu caixa e ir aumentando aos poucos, tá? Mais uma vez, o principal driver para 2023 é o fiscal. Infelizmente o Brasil, né, nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade, como diria Roberto Campos. Infelizmente o governo eleito está colocando mais gasolina no fogo, né? Vamos ver que se a partir do governo assumir o governo 1º de janeiro, se isso vai dar uma arrefecida, né? O Bank of America acredita num desempenho bom do Ibovespa, né? O Morgan Stanley tem uma boa perspectiva para Vale, né? O próprio BOFA, né, ele sugere que no cenário neutro para a economia brasileira a gente pode atingir os mesmos 135 que foi citado aqui, né? Então assim, o banco está trabalhando com esse cenário neutro e não com um cenário muito bull e nem o cenário muito ruim, tá? Bom, então acredito que longo prazo a gente tem muita oportunidade, mas a gente tem que ter cautela porque o cenário é muito incerto, diversificação e ser muito seletivo das ações através da análise fundamentalista. Então, pessoal, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Eu queria passar para vocês 3 mensagens finais, tá? Primeiro, que em virtude de tudo comentado, desse momento incerto, o upside da Bolsa Brasileira é muito maior do que o downside. E isso é muito legal. Isso significa, pessoal, a gente tem pouco espaço para cair e muito espaço para subir. Então é um momento interessante. Se você ficar esperando tudo melhorar para você investir na Bolsa Brasileira, a Bolsa já vai estar 150 mil pontos. Tá? Por outro lado, sem exageros, mantendo caixa. A segunda mensagem, pessoal, o meu site ficou fora do ar por alguns 40, 50 dias. A gente teve um problema técnico, mas ele já está no ar. Inclusive, eu já coloquei uma atualização agora no dia de hoje. Vale a pena conferir, tá? Além de ter o acesso a todo o canal. E por último, pessoal, esse vai ser meu último vídeo do ano, tá? Semana que vem eu vou estar de férias. E depois, na semana entre o Natal e o Réveillon, usualmente a Bolsa tem um desempenho muito estável, né? Sem grandes oscilações. Desejo a todos os amigos um Feliz Natal, um ótimo fim de ano e principalmente um ano de 2023 com muita alegria, muita saúde e com ótimos investimentos. Um abraço a todos, compartilhe o vídeo, deixe o like e até o ano que vem. Obrigado.